Ele tem o melhor, ele tem o melhor. Ele sabe cuidar de você, ele sabe. Oh, aleluia. Aleluia. Boa noite a todos, paz do Senhor, amém? Estamos aqui para mais um tempo de estudo da Palavra de Deus. Começamos semana passada falando sobre vida de oração e vamos ao longo desse mês falar sobre esse tema e espero que você esteja sendo edificado, né? É muito importante para nós ministrarmos uma palavra que possa de alguma forma te instruir, ministrar a sua vida e servir para que você cresça diante do Senhor. E espero que esse tema sirva para isso, né? Para que nós possamos amadurecer como cristãos e como igreja em nome de Jesus. Antes de nós orarmos e darmos sequência aqui à nossa transmissão, ao nosso estudo, eu quero pedir para que você nos ajude a divulgar essa transmissão, como a gente sempre pede, que você compartilhe agora o link, que você possa compartilhar o link via Facebook, via Instagram, você pode compartilhar também via WhatsApp, você pode chamar o pessoal que não está participando para participar, aqueles que não conhecem a palavra do Senhor e precisam conhecer, aqueles que estão fracos e precisam ser fortalecidos. Invista nessas pessoas, deixa Deus te usar para que a vida dessas pessoas seja ministradas pela palavra do Senhor. Eu acredito que a palavra de Deus tem poder, ela tem poder por si só, né? Não é o mensageiro que tem poder, quem tem poder é a palavra, né? E nós cremos que ela pode mudar a vida das pessoas. E por isso eu quero te incentivar, em nome de Jesus, a você compartilhar. Tem muitas pessoas que você conhece que estão afastadas, que estão desanimadas, que estão sem direção. E esse é um bom momento para que nós possamos ser usados por Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu recebi, semana passada, uma pessoa me fez um comentário, fiquei muito feliz, né? Uma pessoa que é nova na igreja e ela me fez relativamente nova, né? Ela converteu não tem tanto tempo e ela ficou muito feliz, né, com o estudo da semana passada, porque como nós abordamos a questão da oração, muita coisa desmistificou para ela sobre oração. Então ela se sentiu mais livre para orar ao Senhor. E essa é a nossa intenção quando nós ensinamos, né, querida? É te dar a condição de você ser livre para se relacionar com Deus. Então, aproveite esse momento, né? Compartilhe e vamos estudar a palavra do Senhor juntos, amém? Antes de nós darmos aqui início ao estudo de hoje, eu quero pedir o seguinte: se você, por acaso, tem motivos de oração, você pode colocar nos comentários, tá bom? Para que nós possamos orar por você amanhã e colocarmos as suas necessidades diante de Deus, enfim, para que nós possamos ter esse tempo. Nós mudamos um pouco a estratégia que nós estávamos adotando, né? Nós estávamos fazendo toda terça-feira uma reunião online de oração para aqueles que quisessem participar. E a partir desta semana, na terça-feira dessa semana, nós começamos os pequenos grupos de oração que estão sendo realizados também de forma virtual. E eu espero que, se você não está participando de um grupo desse, que você
procure participar. Por enquanto nós temos 2 grupos, um com Paulo e Lourdes, outro com Marcão e Carmen, mas nós também desejamos já multiplicar esses grupos na sequência, para que mais pessoas da igreja sejam ministradas, estejam juntas e possam orar umas pelas outras, enfim. Se você ainda não faz parte de nenhum grupo de oração, te convido aí a você entrar em contato comigo, falar comigo, pastor, eu quero participar de um grupo, eu vou te encaixar, ou se você quiser também pode entrar em contato direto com o Marcão ou com o Paulo e falar para eles que você gostaria de participar, e vamos fortalecer essa unidade em oração, amém, irmãos? Eu acho que isso é muito importante para nós, que nós possamos fortalecer essa unidade em oração, amém? Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos conduza nesse tempo de estudo, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a sua palavra, de sermos ministrados pelo Evangelho. Ilumina nossa mente, toca o nosso coração e nos ensina o caminho que nós devemos seguir. Pai, nós sabemos que esse assunto, Deus, é tão simples, mas tão poderoso. Por isso que nós possamos nos aperfeiçoar no conhecimento e na prática da oração. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Enfim, vamos dar início aqui à segunda parte, Vida de Oração, parte 2. Quero só, como eu sempre faço, retomar rapidamente aquilo que foi ministrado no último dia, né, na última semana. E na última semana eu reforcei um conceito de oração que eu quero deixar ele claro também nessa reunião aqui, que é o seguinte: oração é um diálogo entre 2 pessoas que se amam. Ou seja, quando nós falamos em oração, nós estamos falando em algo que é extremamente relacional. A oração não é uma atitude religiosa fria e sem vida. Pelo contrário, é uma atitude cercada de amor, de desejo de conhecimento, de desejo de estar próximo. Enfim, é como se você estivesse gostando de uma pessoa, né? Quando você gosta de uma pessoa e essa pessoa também gosta de você, e aí você tem prazer de conversar com essa pessoa, de estar com ela, de dialogar com ela, de falar sobre as coisas da vida com ela. E é um diálogo baseado no amor, né? Entre pessoas que se amam, que se gostam. Assim também é a oração, simplificando, né? Só que de um lado nós temos o Deus Todo-Poderoso, o Deus Triuno, a Trindade maravilhosa, o Deus que é imutável, e do outro lado nós temos a sua criação, né? As suas criaturas, os seus filhos, seres carentes desse Deus que é perfeito e imutável. E é pela oração que nós nos aproximamos desse Deus e nos conformamos à vontade dele. Então, nunca se esqueça desse conceito. Não transforme a sua vida de oração num ato religioso apenas, porque aí você vai perder muito daquilo que é a essência verdadeira da oração, amém? Semana passada nós falamos sobre 3 formas de oração. Então, nós enfatizamos aí 3 formas de oração. Eu falei sobre a oração privada, que é aquela oração que a Bíblia fala, né, cita ali para você ir para o seu quarto e o seu pai que te vê em secreto vai te ouvir, vai te recompensar. É aquela oração da intimidade, da relação pessoal que nós temos com o Senhor, que ela se estabelece entre nós e Deus, e ninguém precisa ficar sabendo, e nós não precisamos alardear a nossa vida de oração para ninguém, né? Então essa é uma forma de oração que é fundamental ser praticada por nós cristãos, que é a oração privada, oração particular, enfim, qualquer um desses nomes que você quiser dar.
Eu também falei sobre a oração de concordância, que é aquela oração onde duas ou mais pessoas, né, elas podem, enfim, elas se reúnem e elas, então, como é que eu posso dizer? Elas dividem o fardo umas com as outras, né? É como se você... na verdade não é como, na verdade é a prática do princípio da mutualidade de uma forma muito concreta. É quando a gente sabe que alguém tem uma necessidade e nós nos colocamos diante de Deus juntamente com essa pessoa, nos identificamos com ela, com o sofrimento, com a dor, com a necessidade, enfim, e clamamos a Deus juntos em concordância, 2, 3 ou mais pessoas. É essa oração de concordância que eu falei semana passada, e eu fiz uma distinção entre oração de concordância e oração coletiva. Muitos talvez não façam, mas eu fiz porque eu acho que a oração coletiva ela tem um aspecto muito importante para mim, né? Que é a oração comunitária também, que é aquela oração feita pela Igreja do Senhor Jesus Cristo em determinados momentos, em determinadas situações e circunstâncias que pedem de nós, como igreja local, como comunidade de fé local, ou como igreja estendida, igreja de uma cidade, de um estado, de uma nação, ou até mesmo uma igreja global, né, que se reúne pelos 4 cantos do mundo. Aquele ímpeto que eu creio que é fruto de um mover, de um agir de Deus que leva a comunidade de fé a focar numa única direção de oração. E eu ressaltei para vocês que nós estamos num momento como esse, né? Nós estamos num momento onde a oração coletiva ou a oração comunitária, ela precisa ser praticada. Não podemos abrir mão da oração particular ou privada. Não podemos abrir mão de nos identificarmos com os irmãos nas orações de concordância, mas esse momento de pandemia, de crise, o mundo está extremamente desorientado por vários motivos. Se faz muito necessário que a gente pratique a oração comunitária, a oração coletiva, para que Deus possa agir e preservar vidas, preservar a fé, preservar a perseverança, a esperança, que Deus possa curar enfermos, que Deus possa dar direção para as nações. Então, é muito importante a gente entender esse aspecto da oração comunitária. E eu quero ressaltar uma coisa muito importante. A oração comunitária gera unidade, queridos. Então, por isso, eu estou falando sobre oração esse mês, e não é em vão que eu estou falando sobre oração esse mês. Coincide com o mês que nós também estamos começando os pequenos grupos de oração, porque nós entendemos que essa é uma necessidade fundamental da igreja. Poderíamos continuar fazendo o culto de oração online? Poderíamos. E até podemos voltar a fazer o culto de oração online. A gente não sabe, né? Mas nesse momento eu creio que a possibilidade dos irmãos estarem mais próximos, mesmo que de forma virtual, é algo muito importante, muito saudável e que eu creio que faz muita diferença para aquilo que nós estamos vivendo e não apenas para aquilo que nós estamos vivendo como nação e como humanidade, mas faz diferença como comunidade de fé local, como comunidade cristã redenção. Então não fique de fora do mover de oração de Deus para nós, amém? Eu sei que todos têm aí dificuldades, mas nós precisamos nos unir em oração. Desculpa estar estendendo isso aqui, eu vou entrar no tema. Algumas pessoas me perguntaram, né, se os grupos vão funcionar só na terça. Neste primeiro momento, sim, né?
mas depois, havendo necessidade, e quando nós multiplicarmos esses grupos, e existindo a necessidade real, nós podemos até abrir em outros dias para facilitar a participação de todos. Já que ela não é uma reunião presencial, pelo fato dela ser virtual, facilita muito a vida de todos, né? Então, eu creio que dá para a gente fazer um bom movimento de oração nesse sentido, tá bom, queridos? Então, foi basicamente isso que eu compartilhei semana passada. E hoje eu quero continuar dando algumas instruções, algumas informações sobre oração. Provavelmente nas 2 próximas semanas eu vou dar dicas práticas sobre oração, tá? Aí nós vamos entrar no aspecto prático da oração. Mas eu entendo que essa base precisa ser lançada, pelo menos o mínimo dela, né? O conhecimento básico sobre oração. Eu creio que isso é muito importante. Foi importante para mim quando eu aprendi, fortaleceu a minha fé, fortaleceu a minha compreensão sobre oração, e eu acredito que isso é muito positivo. Então, por isso estou ministrando isso. Semana passada, vimos 3 formas de oração. Hoje nós vamos ver tipos de oração. Quais são os tipos de oração que nós podemos fazer, tá bom? Eu vou ter que ser rápido, porque são, para que você saiba já, são 7 tipos de oração diferentes. Eu não preferi não dividir esse tema, porque eu vou passar por eles, né? E vou tentar ser rápido. Você sabe que é uma dificuldade, mas eu vou tentar. E eu quero que você preste atenção, porque é uma questão muito mais conceitual, tá, irmãos? Assim, é uma questão de você sistematizar, de você trazer uma informação que nos ajude a compreender a oração. Então, por isso a gente faz essa sistematização, né? Quais são os tipos de oração? Eu dividi aqui em 7. Algumas pessoas podem dividir em mais, outras em menos, isso não vem ao caso. A questão é que nós sabemos que existem tipos de oração diferentes e nós precisamos conhecê-las, tá bom? Então, o primeiro tipo de oração que eu queria falar hoje é a oração de ações de graça, amém? Então, se você estiver com a sua Bíblia, abre em Salmo 69. Nós vamos ler o 30 e o 31, tá bom? Salmo 69, 30, 31. A palavra de Deus diz assim neste salmo: louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graça. Isso agradará o Senhor mais do que bois, mais do que touros com seus chifres e cascos. Amém? Só para que você entenda o versículo 31, nós estamos falando da Velha Aliança, Salmo, Velha Aliança. Na Velha Aliança eram feitos sacrifícios de animais para o Senhor. Então, por isso é citado aqui essa questão, tá bom? Só para que você entenda. E o salmista está aqui trazendo um tipo de oração que é muito importante para nós, que é a oração de ações de graça. O próprio termo já diz o que o significado dessa oração. É uma oração de gratidão. Quando nós olhamos esse tema à luz da palavra, ele ganha uma amplitude quando se dirige a Deus, né? Então, nós sabemos o seguinte: ações de graça essencialmente é gratidão. Mas quando se trata de Deus, a coisa se torna muito mais ampla do que apenas gratidão. Pois não é o simples fato de agradecer ou dizer obrigado, mas é a expressão de um coração agradecido, entende? Então, para que nós possamos compreender a oração de ações de graça, né? Ela é uma oração que expressa
um coração agradecido a Deus. Não é apenas um ato pontual. De repente Deus fez algo grandioso para você, Deus te abençoou, então você presta essa gratidão a Deus através da oração. Não é apenas isso. Ações de graça, elas acompanham, as orações de ação de graça, elas acompanham a vida daquelas pessoas que realmente possuem um coração agradecido a Deus o tempo todo. Eu não estou falando apenas de orações esporádicas, né, quando Deus faz algo na sua vida. Não é simplesmente dizer muito obrigado, como nós fazemos quando alguém nos faz um favor. É muito mais do que isso. É o reconhecimento da bondade e do amor de Deus que se transforma em oração porque somos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito. Esse tipo de oração, como eu falei, ele está muito ligado a uma intervenção de Deus ao nosso favor. Então, quando você pega aqui o Salmo, esse Salmo que eu li e outros também, eu peguei uma referência só, tá, irmãos, para ser mais rápido. Você vai perceber que o salmista está passando por um tempo muito difícil. Ele está passando por perseguições, por dores, por aflições, né? É um momento bem delicado para o salmista que escreveu o Salmo 69 aqui. Até no 29, que é o que a gente não leu, né? Ele diz assim: grande é a minha aflição e a minha dor. Proteja-me, ó Deus, proteja-me, ó Deus, a tua salvação. E aí logo na sequência ele fala isso: louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graça. Isso o agradará mais do que sacrifícios. Ele, ao mesmo tempo que ele sofre, ele sabe quem Deus é. E ele é agradecido por tudo que Deus já fez e fará na vida dele. Então, a oração de ações de graça, ela flui da vida dele porque ele é uma pessoa que tem um coração agradecido. Você consegue entender? Ou seja, o coração dele foi transformado. E isso é muito importante a gente entender. Por quê? Porque essa é a diferença entre nós sermos gratos e nós sermos murmuradores. É exatamente ter o coração transformado pelo agir de Deus que nos torna pessoas agradecidas a Ele. Amém? Então, esse é um tipo de oração que nós podemos fazer. Deus tem operado na sua vida, Deus tem agido na sua vida, te abençoando, fazendo você prosperar, intervindo na sua vida de forma sobrenatural, às vezes de forma boa, ou às vezes de forma difícil, fazendo você sofrer, mas para você amadurecer. Um coração agradecido consegue perceber o agir de Deus nisso tudo e render a Ele gratidão como salmista. Amém? Esse é o primeiro tipo de oração que eu gostaria de citar aqui hoje. Oração de ações de graça. E como eu disse, eu tenho que ir rápido em função do tempo, né? Mas eu espero que você mais ou menos tenha compreendido o que eu quero dizer com relação a esse tipo de oração. O outro tipo de oração que nós temos nas Escrituras, que nós vemos, os dois próximos, na verdade, são bem parecidos. E nós poderíamos até tratá-los junto, mas eu estou tratando separado porque para mim tem uma diferença. O próximo tipo de oração é a oração de louvor. Amém? Então, primeiro eu falei de oração de ações de graça. Eu sempre me embolo com isso, tá, irmãos? Eu não sei se é ações de graça ou ação de graças. Eu sempre confundo, então me perdoem. Mas é aquela oração do coração agradecido, né? E a segunda que eu estou falando aqui é a oração de louvor, que está no Salmo também. Nós vamos ler o Salmo 75. Abre lá, 75.
nós vamos ler só o versículo 1, tá bom? Como eu disse, eu enxuguei, tinham algumas outras referências, mas eu preferi enxugar para a gente poder seguir adiante com mais facilidade, tá? O Salmo 75:1 diz assim: damos-te graças, ó Deus, damos graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Amém? Então, preste muita atenção. O salmista, ele fala que ele dá graça, ele louva a Deus, enfim, ele presta adoração a Deus. Por isso que eu falei que é uma definição bem próxima, né? Mas ele fala uma coisa aqui no final do versículo que é muito interessante. Ele diz assim: todos falam dos teus feitos maravilhosos. Quando nós vamos estudar a palavra louvor, o sentido mais estrito dessa palavra, o sentido mais enxuto dessa palavra louvor, tem a ver com elogio. Então, se você tivesse que definir louvor, né, dar um sinônimo para o louvor que fosse o mais próximo possível do que o louvor significa, seria elogio. Então, o que é a oração de louvor? É como se nós, aplicando a Deus, vamos levar sobre a ótica, né, essa questão sobre a ótica de Deus. Então, por exemplo, quando eu louvo, né, alguém, eu estou elogiando aquela pessoa, eu estou falando que essa pessoa é digna de louvores porque ela fez algo bom. Então, por exemplo, digno de louvores, né, e de honra deixa eu pegar uma figura importante aí. Nós podemos citar o Mandela, porque ele lutou e foi importante com relação à questão racial na África do Sul e o apartheid. Então você está louvando, reconhecendo, elogiando esse homem por causa do que ele fez. Mas quando nós aplicamos isso a Deus, nós estamos falando que louvor é reconhecer tudo aquilo que Ele faz por nós e por toda a humanidade, entende? Eu não sei se está claro para você, mas é assim: ações de graça, nós estamos expressando gratidão a Deus por tudo que Ele faz, enfim, mas porque temos um coração agradecido a Ele. O louvor é o reconhecimento de tudo aquilo que Deus faz, de tudo aquilo que Ele faz, não só por nós, mas por toda a humanidade. Por isso, o versículo 1 fala assim: todos falam dos teus feitos maravilhosos. Louvor está muito ligado aos feitos de Deus, ao agir poderoso de Deus entre nós, entre as nações, entre a humanidade. Então Ele é digno de receber louvor, porque Ele tem agido no meio de nós. Então, esse é um tipo de oração. Você comparece diante de Deus e louva a Deus, né, através da oração, porque, por exemplo, você percebe que Ele tem restaurado a sua família, entende? Então, há um sentimento de louvor. Deus restaurou a sua família porque Ele é poderoso para fazer isso. Os feitos dele em seu favor têm acontecido. E qual é a base da oração de louvor? A base da oração de louvor é a crença no poder de Deus. Entende? É a crença de que Deus pode fazer tudo, porque Ele é onipotente. Então, quando nós entendemos a onipotência de Deus e nós entendemos que Ele
Ele é capaz, então brota em nós um coração de louvor, brota em nós um sentimento de louvor, que é expresso muitas vezes através de canções, enfim, mas que é expresso principalmente através da oração. É aquele momento que você entra diante de Deus, rasga o seu coração e reconhece a onipotência de Deus e os feitos maravilhosos que Ele realiza em nosso meio. Amém? Então, esse é uma forma de você orar. E que nós devemos estar muito atentos a isso. Por quê? Porque, queridos, nós não podemos desprezar o poder de Deus. Nós não podemos desprezar a onipotência de Deus. Nós não podemos simplesmente ignorar os feitos maravilhosos de Deus em nosso meio. Não só em nosso favor, mas em nosso meio, na vida de outros, na vida, na realidade de uma cidade, de uma nação, enfim. Aquilo que Deus faz e que você olha e fala assim, Deus fez. Não há como não ver a mão de Deus naquela situação. E então ele é digno de ser louvado por isso. Então devemos louvar a Deus pelos maravilhosos feitos deles. Amém? E isso não pode ficar restrito. E essa a diferença que eu quero fazer aqui do primeiro para o segundo, apenas, por isso que eu falo que é uma questão muito, são diferenças muito, são linhas finas, mas que é importante a gente entender. Nós não podemos ter um coração agradecido, nós temos que ter um coração agradecido a Deus porque Ele trabalha nas nossas vidas, porque Ele age em nós, mesmo quando estamos em sofrimento, mesmo quando estamos sendo perseguidos, como a gente leu no Salmo, mesmo quando estamos em dificuldade, sabemos que no tempo devido Deus, Ele fará algo que mudará a nossa situação. Então, nós reconhecemos isso e damos graças a Ele por isso. Né? Nós dizemos, obrigado, Senhor. Mas esse obrigado, Senhor, ele não é esporádico. Ele não acontece simplesmente porque você viu algo grandioso na sua vida. É algo que vai além disso. É um coração transformado, um coração agradecido, um coração que percebeu o amor de Deus e o cuidado de Deus. Então, ele se expressa através de ações de graça. O salmista entendia muito disso e, por isso, mesmo em meio às dificuldades, ele sempre agradecia ao Senhor. Já a oração de louvor, ela é uma oração de elogio, por assim dizer. É uma oração de reconhecimento dos feitos maravilhosos de Deus. Mas não só por nós. Os feitos maravilhosos de Deus entre nós. Os feitos maravilhosos de Deus entre as nações, entre os seres humanos. Tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus é. Entende? Então, é muito importante a gente ter esse sentimento da onipotência de Deus e perceber como Ele age, queridos. E em tempos como esse, né, que nós estamos vivendo, que a gente vê tanta notícia ruim, e é importante a gente ter consciência do que está acontecendo, né? É muito importante. A gente no meio dessa situação toda, a gente precisa louvar a Deus, reconhecer os feitos maravilhosos de Deus, porque Deus continua agindo. Deus não parou de agir. O Deus que agiu nas Escrituras, continuou agindo na história, porque o Deus que nós servimos é um Deus que age na história, né? Sempre agiu na história, e ele não parou de agir quando começou a pandemia, ele continua agindo. Então ele é digno de louvor. Não sei se vocês conseguem entender o que eu quero dizer. As notícias estão aí, os problemas estão aí, mas Ele é o Deus dos feitos maravilhosos. Amém? Vamos para o terceiro tipo de oração.
Terceiro tipo de oração, por isso que eu falei para você, ele é muito parecido com o primeiro, é a adoração. Nós muitas vezes falamos em louvor e adoração juntos, e realmente essas coisas, elas andam juntas, né? Elas não podem se separar. Mas eu quero fazer uma distinção aqui, e eu quero que você abra em 1 Crônicas. Se você estiver com a Bíblia, 1 Crônicas, no capítulo 29. Deixa eu trazer isso aqui mais pertinho de mim aqui. 29, tá bom? 1 Crônicas 29. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Preste atenção nessa oração. É uma oração de Davi, tá bom? Ele diz assim: Davi louvou o Senhor, versículo 10. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade a eternidade. Deus, não teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Amém? É interessante, queridos, que assim, eu quero primeiro dar o significado da palavra adoração. A palavra adoração, né, vem do grego, né, proskeneu, coisa linda, né? E basicamente essa palavra grega significa inclinar-se, prostrar-se em reverência, em profunda intimidade. Isso é adorar. Então, quando nós paramos para pensar sobre adoração, nós estamos falando sobre prestar culto e expressar admiração por alguém. Entende? Isso é adoração. Ela pode ser canalizada para deuses falsos e até mesmo para seres humanos, porque muitos fazem isso. Basta você ver aí os fãs de cantores musicais, enfim, que dão a vida por essas pessoas, não deixa de ser uma forma de adoração, né? Mas no que diz respeito à oração, a adoração, e aqui no texto que nós lemos de Davi, mostra que Davi está fazendo uma coisa muito específica. A oração que Davi faz ressalta quem Deus é, ressalta os atributos de Deus, a sua essência, a sua natureza, né? A ponto até mesmo do adorador se desligar do que Deus faz e importar-se apenas com quem Deus é. Então, por isso que eu falo que é uma diferença. No louvor, você reconhece o que Deus faz, os feitos maravilhosos. Na adoração, você reconhece quem Deus é. É um lugar de intimidade, é um lugar de veneração, entende? É um lugar de você se inclinar e se prostrar. É um lugar muito distinto para muitas pessoas. Porque, na verdade, muitas pessoas nunca tiveram a experiência real de adorar a Deus nesse nível. E é interessante que você pega a oração de Davi e ele fala que no meio da assembleia ele faz uma oração só reconhecendo quem Deus é. Ele fala que Deus é o Deus de Israel, é Pai, de eternidade em eternidade, grandeza, poder, glória, majestade, esplendor, tudo, né, pertence a Deus, dele é o reino, ele está acima de tudo. Ou seja, você percebe que Davi olha para Deus e começa a ficar deslumbrado com Deus. Ele começa a ficar impactado com quem Deus é.
né? Ele fala, a riqueza e a honra vem de ti, tu domina sobre todas as coisas, versículo 12, nas tuas mãos estão a força, o poder para exaltar e dar forças a todos, e no final ele fala assim, e nós louvamos o teu glorioso nome, ou seja, quando Davi começa a fazer essa oração, né, e segundo aqui o texto diz que ele faz isso no meio da assembleia, Davi ele está encantado. Eu vou usar um termo aqui para que você entenda. A oração de adoração é uma oração de encantamento. É aquela oração que você se depara com a glória de Deus, com quem Deus é. Né? E é claro que nós não temos como compreender quem Deus é em sua plenitude. A mente humana não compreende isso. Mas naquilo que nós podemos compreender, você se depara com a glória de Deus, você se depara com aquilo que Deus, com o caráter de Deus, você fica extasiado, você fica encantado. Por isso que a palavra adoração tem a ver com o quê? Inclinar-se. Porque quando você olha para Deus e vê a perfeição de Deus, e você olha para você mesmo e vê a sua imperfeição, você se prostra. Por isso que a palavra tem a ver com reverência, com intimidade, porque a adoração é um lugar de intimidade. É um lugar de expressar admiração, entende? Onde você olha para Deus e nada mais importa, só Deus. Você não está ali para mais nada, além de ficar extasiado, por assim dizer, na presença do Senhor. É mais ou menos aquela experiência que eu citei, não lembro quando foi, dos discípulos com Jesus no monte, da transfiguração. É extasiante, irmãos. É um negócio que deixa você deslumbrado. Eu confesso para você que quantas vezes assim, eu fui para o meu quarto de oração. Eu me lembro assim, de experiências da minha conversão, né? E esses sentimentos são muito fortes no início da nossa conversão. Eu entrava para o meu quarto de oração, eu ia orar. Eu sempre fui muito disciplinado com relação à questão de oração, né? E às vezes eu estava até com algumas coisas programadas para orar, assim, alguns motivos e tal. E aí eu começava a orar. E eu ficava simplesmente encantado com Deus. Vocês me conhecem, eu agora estou ficando mais chorão, né? Mas eu nunca fui muito chorão, nunca fui muito emotivo, não é muito a minha praia. Irmãos, tinha dias que eu ficava assim, sem mentira nenhuma, eu simplesmente me prostrava. Quando eu falava prostrar, eu não estou falando que eu me ajoelhava. Eu colocava minha cara no chão, eu me deitava, me prostrava, entendeu? Me rendia completamente a Deus, porque me imaginar que o Deus perfeito estava ali me ouvindo e eu simplesmente poderia estar com Ele, era algo fantástico. E isso é adoração, entende? Por isso eu faço uma diferenciação entre louvor e adoração. Louvor, você reconhece os feitos de Deus. Na adoração você reconhece quem Deus é. E quando você reconhece quem Deus é, você fica extasiado. Você fica paralisado, né? A experiência de Isaías mostra um pouco disso. Isaías ficou extasiado com a presença de Deus, com a manifestação de Deus na vida dele. Então, nós devemos buscar isso. Nós devemos buscar isso. Eu não estou falando dessa coisa banal e, enfim, essa coisa banal que a gente vê hoje, sabe? Se banalizou muito essa coisa de louvor e adoração no meio da igreja, porque infelizmente transformou-se isso em música. A gente acha que louvar e adorar a Deus é cantar. É cantar também, mas é muito mais do que isso. E aí nós criamos os momentos de êxtase espiritual que eles são muito restritos a um momento específico. E parece que às vezes as pessoas estão até em transe. E você sabe assim que a música ela tem um efeito, ela tem uma capacidade de nos levar ao transe. Dependendo das notas que forem tocadas, dependendo do ritmo que for, como a pessoa conduz, é muito fácil fazer isso. Quem conhece de música, um musicoterapeuta tem condições de fazer isso.
E às vezes não tem nada a ver com adoração e louvor, e nós estamos achando a coisa mais linda do mundo. E as pessoas saem dali e às vezes elas não compreenderam a realidade de Deus. Não conseguiram entrar na dimensão da onipotência de Deus para louvá-lo. E muito menos da intimidade de Deus para reconhecer quem Ele é. E é disso que eu falo, que nós precisamos na oração, sabe, irmãos? É uma coisa que eu acredito assim, de todo o meu coração, que nós temos que buscar. Enfim, deixa eu parar aqui e explicar para vocês. Eu não vou, talvez eu fale mais um ponto aqui, eu falei que eu vou falar o 7, não vou não, tá? Desisti porque eu não quero esticar muito tempo e eu também não quero perder a essência daquilo que eu estou falando. Então eu vou dividir esse estudo também, tá? Você prepara um estudo achando que você vai dar conta de fazer ele em 1 hora. Eu já não consigo fazer um estudo em 1 hora quando ele tem 3 pontos. Com 7 para mim é impossível. E eu não quero perder a essência daquilo que eu estou falando aqui, tá? Então eu provavelmente vou dividir, não tem problema. A gente tem, né, semanas aí para frente para nós continuarmos estudando, tá bom? O que eu quero dizer é assim, irmãos. Eu vou recapitular, tá? Porque essa questão da oração para mim hoje é muito importante. Essa pandemia tem me ensinado, melhor, tem despertado meu coração para orar de novo. Não que eu tinha parado de orar, nunca parei de orar. Meu coração, minha alma, meu espírito tá, né? Eu quero o tempo todo entender a realidade de Deus. Eu acho que é em função disso que eu vivo num estado de angústia às vezes, né? Porque é uma característica muito específica, até de profetas, né? Mas eu tenho descoberto, né, redescoberto o caminho da oração. De Deus falar comigo e eu falar com Deus. E eu posso dizer que tem sido um tempo muito maravilhoso na minha vida. Por mais que esteja sendo um tempo muito difícil na minha vida. Essa pandemia e tudo que envolve essa pandemia. Né? Eu não estou aqui poetizando nada, tá, irmãos? Eu estou no mesmo barco que vocês mesmo. Mas eu acho que nós temos uma oportunidade maravilhosa de descobrirmos o caminho da oração. Ou de redescobrirmos, dependendo da situação, o caminho da oração. Eu comecei falando semana passada, né, como eu disse, que oração é diálogo entre pessoas que se amam. E eu insisto nisso. Quem ama quer estar junto. Quem ama quer estar perto. Se nós perdemos o desejo de orar, é porque nós estamos... O primeiro amor está sendo deixado de lado, entende? O primeiro amor ele está se esvaindo, porque não há sentido lógico nessa questão. É impossível você falar assim, eu não tenho desejo de orar, mas eu amo a Deus. Você pode dizer assim, eu estou tendo dificuldades em orar, mas eu amo a Deus. É diferente. Porque as dificuldades em orar, elas existem mesmo em função de guerras, de lutas, de problemas, de batalha espiritual, enfim, várias outras questões, né? Que nós podemos entrar nesse assunto depois. Mas quando você já não tem desejo, você não se importa, você é indiferente à oração, dizer que você ainda preserva a chama do primeiro amor não é verdade. E nós precisamos, então, redescobrir o caminho da oração. E eu falei uma coisa aqui que eu acho que se perdeu. Desculpa, irmãos, eu estou aqui falando e eu parei aqui o meu raciocínio e estou começando aqui. É porque é o que eu estou entendendo que eu tenho que falar, tá? Quando nós somos novos convertidos, a Bíblia fala que existe um primeiro amor, né?
e que esse primeiro amor às vezes se esfria. É engraçado que, infelizmente, hoje, por uma série de erros que nós cometemos como igreja, como pastores, como membros, enfim, no ensino, como direcionamos as coisas, como o mundo nos influencia, como nós banalizamos determinados assuntos. Quantos novos convertidos não têm mais essa noção de encantamento com Deus, né? E isso é uma coisa triste. Se os novos não têm, muitas vezes aqueles que são mais velhos na fé, tão pouco. E isso precisa mudar. Então, eu acho que esses tipos de oração que eu estou falando aqui, eles nos mostram um caminho, sabe? Eles nos indicam algo que nós precisamos resgatar. Eu não estou aqui falando para você, e eu quero deixar bem claro isso aqui, que minha intenção não é burocratizar a oração. Minha intenção não é sistematizar a oração para que você vire um robozinho gospel, né? Agora eu vou fazer oração de ações de graça. Agora eu vou fazer uma oração de louvor. Agora eu vou fazer... Não, de adoração, não é nada disso. Eu estou tentando só trazer instrução bíblica para que você possa compreender esse caminho. Entende? Essa a minha intenção. Não sei se eu estou conseguindo, mas essa a minha intenção. Então, quando nós temos um coração, eu vou aqui, igual eu falei, vou parar nesses 3 pontos, depois eu vou continuar semana que vem. Quando nós estamos, irmãos, assim, quando Deus trabalha na nossa vida, quando Deus ele está operando na nossa vida, e nós estamos entendendo quem Deus é, assim, quando Deus está agindo, Ele vai transformando o nosso coração duro de pedra em coração de carne, como a palavra diz. Ou seja, Ele vai moldando e amolecendo o nosso coração. E aí, então, nós nos tornamos agradecidos. E o que vai sair de um coração agradecido são ações de graça. Você entendeu o que eu quero dizer? Então, o salmista não tinha nada para agradecer. Pegue lá o Salmo 69 depois e leia, né, todo ele se você quiser. Ele não tinha muito motivo para agradecer, mas ele tinha um coração agradecido. E aí então, a única coisa que ele sabe dizer é o seguinte: ele chega diante de Deus com as suas súplicas, enfim, ele chega lá diante de Deus com as suas aflições, mas ele não abre mão de agradecer a Deus e reconhecer a bondade e o amor de Deus pela vida dele. Coração agradecido. E isso se transforma em oração, né? Não só quando Deus nos dá algo, mas é o tempo todo. Nós vivemos nessa sociedade estranha que nós vivemos, consumista, onde as coisas têm valor para nós, as coisas materiais têm valor para nós, mais do que às vezes pessoas, e nós às vezes valorizamos isso mais do que pessoas. Então nós desaprendemos o caminho da gratidão. Essa é a verdade. O sentimento de gratidão já não é um sentimento tão cultivado na vida humana. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. E Deus quer mudar isso. Porque quando nós não conseguimos ser gratos nem com as pessoas que nós vemos, quanto mais a Deus que nós não vemos. O que nós vamos fazer é murmurar contra Deus. Ele vai nos abençoar 10 vezes. Se na 11ª ele não responder nossa oração, nós vamos apontar o dedo para ele e vamos condená-lo. Não pode ser assim. Entende? A oração de louvor, que eu citei aqui no Salmo 75, ela é o reconhecimento daquilo que Deus faz, né? É o reconhecimento, porque louvor está estritamente ligado a elogio, né? Elogio por uma
por uma virtude, por uma prática positiva que alguém realiza. E aí o salmista diz assim: eu te louvo pelos seus maravilhosos feitos. Então, irmãos, nós precisamos entrar diante do Senhor, na presença do Senhor, com esse coração, sabendo que Deus é onipotente. Que Deus é onipotente. O mundo está nas mãos dele. Eu digo para você, as pessoas podem questionar o que elas quiserem. Alguns creem em Deus, outros não. Alguns creem em outros deuses. A única coisa que eu posso dizer, isso não muda a realidade de quem Deus é. A Trindade continua sendo a Trindade, desde sempre. E o Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito, detém todo mundo nas suas mãos. Entende? O mundo todo. Porque ele é onipotente. Mas ele não faz uso da sua onipotência de forma... Qual é a palavra que eu usar? Ele não faz uso da sua onipotência de forma ditatorial, de forma absolutista, por assim dizer. Ele faz uso da sua onipotência linkado com o seu amor. E por isso ele realiza grandes feitos na nossa vida. Entende? Então, quando você vai para a presença de Deus, se você conhece a Deus, você sabe o que ele faz. O que ele fez e o que ele faz. Não só por você, mas na humanidade. E hoje, neste tempo que nós temos vivido, como nós precisamos disso? Um coração que louva a Deus, que ora e agradece a Deus pelos seus maravilhosos feitos. E eu fiz essa distinção entre louvor e adoração, baseado na oração que Davi fez aqui em Crônicas, porque a adoração fala sobre quem Deus é. Como eu falei, né, vem do grego, né, daquela palavra grega. E quem Deus é, só é possível saber se nós estivermos interessados em conhecê-lo. Senão nós não vamos saber quem Deus é. Vamos até ver os feitos de Deus, mas não vamos saber quem Ele é. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, que para o povo de Israel, Deus manifestou os seus feitos, mas para Moisés Ele deu a conhecer os seus caminhos. Isso é adoração. O povo de Israel viu muitas coisas, milagres atrás de milagres, e mesmo assim murmuraram e não entraram. Grande parte daquele povo não entrou na terra da promessa. A Moisés foi dado a conhecer os caminhos de Deus. Moisés não viu a face de Deus, mas ele viu a glória de Deus. Então, irmãos, Deus quer nos levar a um lugar de oração onde nós vamos ficar extasiados por Ele. Onde nós vamos ser alimentados simplesmente pelo que Ele é. Onde a única coisa que vai nos restar é dizer: santo, santo, santo é o Senhor. Sabe, eu entendo os anjos. Às vezes parece entediante, né? A gente pensar que de repente os anjos ficam no céu dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Mas sabe por quê, irmãos? Porque nós não entendemos a profundidade do que é adorar alguém que é perfeito. Eles estão extasiados. Eles estão tomados pela glória de Deus. E a única coisa que eles conseguem falar é isso: santo, santo, santo é o Senhor. E quando nós estamos assim e ainda não conseguimos ver a Deus na sua plenitude, mas veremos, né, quando estivermos com Ele, a única coisa que nos sobra é inclinar, é prostrar, é venerar, é saber quem Ele é. Esse é o sentido mais profundo de adoração. Não deixe se enganar. Louvor e adoração não é isso que muitas pessoas têm inventado por aí.
e tem divulgado por aí. E essas coisas têm muitas vezes afastado as pessoas de Deus. Por quê? Porque cria uma ilusão. E toda ilusão afasta o homem de Deus. Toda ilusão é mentirosa e por isso afasta o homem de Deus. E Deus quer nos aproximar dele e se mostrar a nós. E eu espero que você o conheça, em nome de Jesus. Enfim, termino esse estudo, né? Eu falei que eu ia falar o 7, mas realmente não tem condições. Semana que vem nós continuamos. Eu só quero concluir dizendo o seguinte, irmãos. Ressaltando e reforçando o que eu já falei. Não engesse a sua vida de oração. Eu falei sobre formas de oração, estou falando sobre tipos de oração hoje, vou falar semana que vem, depois vou dar alguns conselhos práticos sobre oração, mas não engesse. Deixe as coisas fluírem naturalmente. Eu só quero trazer para você entendimento e que você faça bom uso disso, para que a sua vida de oração possa fluir com mais naturalidade. Amém? Espero que Deus tenha ministrado a sua vida hoje. Né? Se por acaso você tem uma necessidade de oração, eu não sei se foi compartilhada, né? Mas nós temos aqui alguns motivos de oração. Se por acaso o seu motivo não estiver aqui, tá, querido? Nós depois pegamos ali nos comentários do Face e vamos orar amanhã por você, tá? Pode ter certeza disso. E vamos orar pelos motivos aqui hoje que foram passados para mim, porque eu creio na oração. E eu creio que Deus quer nos fazer uma igreja de oração, amém? Eu creio nisso. E que Deus nos ajude nesse caminho. Não é fácil para mim, não é fácil para vocês, mas eu sei que Deus vai nos transformar. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu vou citar os motivos de oração, vou orar pelos motivos de oração e depois nós vamos encerrar a reunião. Mas antes de eu fazer isso, acho melhor dar os avisos, tá? Então, deixa eu dar os avisos, depois eu faço a oração e a gente encerra a reunião. Hoje eu mudei tudo, né? Mas deixa eu dar alguns avisos importantes para vocês e depois nós oramos. Queridos, primeira coisa que eu quero falar para vocês é que amanhã nós temos o dia do clamor. É um dia que nós separamos para orar pela comunidade cristã Redenção. Então, se você tem um motivo de oração, você poderia, né, pode ter colocado aí nos motivos de oração. Chegou alguns aqui para mim, mas não tem problema se não estiver aqui, nós vamos orar por você, tá? Você pode me mandar pelo WhatsApp também. Eu quero até pedir isso para os irmãos. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você está passando por uma necessidade, não faça isso sozinho. Eu sei que eu tenho minhas debilidades e nós aqui em casa, né? Mas eu quero estar com você em oração. Não é peso para mim, entende? Talvez, pelo contrário, é um motivo de alegria poder participar com você e dividir com você a sua necessidade de oração. Não me incomoda nem um pouco, não é um peso para mim. A igreja local não é um peso para mim. Então, se você tiver liberdade, pode compartilhar comigo, né? Aquilo que você compartilha comigo fica entre eu e Elza, né? Nós não compartilhamos com mais ninguém. Então, assim, por favor, tem um motivo de oração, me escreve, põe lá, pede oração, não me incomoda em nada, tá? Nem um pouco, pelo contrário. É um motivo de alegria. Assim, alegria que eu quero dizer é uma honra, vou usar a palavra mais certa, dividir com você a sua necessidade de oração. Então amanhã é o dia do clamor. No sábado nós temos o grupo de adolescentes, às 18 horas. Eles se reúnem pelo Discord, é isso? Exato.
Então, se você é um adolescente ou conhece um adolescente que precisa ser ministrado, queridos, evangelize esse adolescente, ministre a vida deles. O índice de adolescentes, jovens e adolescentes que estão tendo problema com depressão nesta pandemia é uma enormidade. Eu estou falando de adolescentes, mas serve para todos. Mas como eu estou falando do grupo de adolescentes, é uma enormidade. Estatisticamente, já se tornou uma preocupação social, né? Eu estava vendo uma matéria aqui, uma coletiva do governo de São Paulo, e já uma preocupação por parte do sistema de educação e do governo com relação a isso. Então tem muita gente precisando de ajuda e você pode ajudar, né? Convide pessoas para participar da reunião, porque é uma oportunidade de estar junto, bater papo, ouvir a palavra de Deus, enfim. Então é bem legal, né? E todo sábado às 18 horas, beleza? Domingo, queridos, nós temos a ceia do Senhor. Então nós fizemos a primeira vez mês passado e domingo agora nós teremos. Então organize a ceia na sua casa, né? O pão, o vinho ou suco de uva, né? Aquilo que você separa para você fazer a sua ceia junto com os seus familiares. Se você não tiver nenhum familiar que é convertido, não deixe de cear por causa disso, porque você está em unidade conosco, com a Igreja de Jesus. Mesmo sozinho, você está em unidade, tá bom? Sei. E domingo nós vamos... Eu não vou contar o que vai acontecer, mas nós temos uma surpresa, né? Domingo. Então a ceia vai ser diferente domingo, tá? Então é interessante você participar, né, do culto de domingo, porque ele vai ser diferente, tá bom? Ceia do Senhor domingo. Na terça-feira que vem, volta a reforçar pequenos grupos de oração, que nós sabemos que é uma necessidade que a igreja tem, e eu espero que os irmãos entendam isso e se unam nesse desafio. Amém, queridos? É fundamental que a gente não abra mão de estarmos juntos, tá bom? Para encerrar aqui a parte dos avisos, eu quero dizer... Queridos, nós estamos juntos, fica firme, tá bom? Fica firme, fica em paz. Nós não sabemos quando vamos voltar ao culto presencial, porque para nós o mais importante, de fato, são as vidas, são as pessoas, é você, são os seus familiares, e nós vamos perseverar e nós vamos passar por isso tudo juntos, tá bom? Nós vamos chegar no final disso juntos. Em nome de Jesus, né? Não tem sido fácil para ninguém, mas nós vamos chegar nisso juntos, vamos passar por isso juntos. E na hora certa, Deus vai nos dar a oportunidade de podermos nos reunir, nós não sabemos quando ainda, tá bom? Mas conte conosco e vamos estar aqui. Eu quero só agora colocar aqui para você os motivos de oração. Eu dei os avisos que tinha que dar? Eu não sei se eu dei. Eu vou mandar. Eu vou mandar na linha de transmissão hoje também já. Mas eu quero fazer esse agradecimento público aqui. Gente, a igreja, a comunidade cristã Redenção, tem dado um exemplo no que diz respeito ao projeto Bom Samaritano. Nós somos uma pequena igreja e todo mês Deus tem nos dado a condição de cumprirmos as nossas metas de distribuição de cesta básica. E não só isso, Deus tem nos dado a graça de sobejar, de sobrar assim, para que nós possamos abençoar outras pessoas e para o mês que vem. Então, eu tenho que honrar a igreja, porque isso é atitude de misericórdia, de amor, de solidariedade. E que nós continuemos assim, porque isso é maravilhoso. Quando a Tássia me mandou hoje a mensagem, eu confesso que eu fiquei emocionado, porque é muito gratificante poder ajudar as pessoas, né? E não sou eu que estou fazendo isso, somos nós. E isso que é lindo, tá bom? Então, motivos de oração. Nossa, gente, eu estendi demais, como sempre. Misericórdia, me perdoe, irmãos, tá bom? A Camila, ela pede oração, deixa eu ver, pela presença de Deus na vida das famílias
para que o amor e a paz dele habite nas casas e na vida de todos. Precisamos e muito disso, né? Tem sido um tempo tão difícil para todo mundo. E pede também para que a presença de Deus seja sempre muito forte dentro da casa dela. Que Deus te abençoe, Camila, que sua família, sua casa seja cheia da presença de Deus, tá bom? Você é muito querida e muito amada, viu? Deus te abençoe. A Gigil, né? Eu chamo de Gil, alguns chamam de Gil. A Gigil Albuquerque. Deixa eu só ver aqui que deu um bizil aqui no meu computador, no meu tablet. Oração de agradecimento pela recuperação da irmã que teve Covid. Nós oramos por isso, né? Eu não sei se você lembra, mas nós oramos pela irmã da Gil, que teve Covid. E por toda a família que não apresentou sintomas. Então, pela graça de Deus, houve recuperação e ninguém mais apresentou sintomas. Que Deus seja louvado, Gil. Louvado seja o Senhor. Nós vamos sim agradecer a Deus por isso, porque é maravilhoso, tá bom? Silvia pede oração por sua amiga chamada Marilene, que perdeu sua mãe hoje e está inconsolável. Irmãos, perder alguém que a gente ama é o Espírito que tem que consolar. Que o consolo de Deus seja sobre a vida da Marilene, em nome de Jesus. O El, grande El. O El, cara, eu te amo tanto, cara. Ei, El, você sabe disso, né? Você é um irmão pra mim, cara. Pede oração pelo sogro dele, seu Ronaldo, para que Deus opere a cura sobre ele. É câncer, né, o El? Eu não sei, cara, você me falou, mas minha cabeça, ela não está servindo para muita coisa não, mas eu me lembro que a gente já conversou sobre isso, mas enfim, o sogro dele tem um problema de saúde, ele mora aqui, o sogro dele, né? Vamos orar pelo seu Ronaldo, tá bom? Pai da Gabi. E o Paulo pede oração pelo sogro também, que amputou mais um dedo do pé. Assim, irmãos, deixa eu explicar, né? O pai da Lourdes tem um problema, né, de diabetes. E infelizmente eu tenho diabetes, eu sei que isso é uma doença muito séria e a diabetes dele é descontrolada, né? E ele infelizmente, a diabetes quando ela está muito descontrolada, você não cicatriza e vai perdendo, né? Ele já teve que amputar acho que 2 dedos e amputou mais um agora. Vamos orar pelo pai da Lourdes, né? E pela Lourdes, pela família, porque é muito difícil, irmãos, é muito difícil. Né? É um tempo bem complicado. E eu quero só acrescentar uma oração. Eu te pedi para o Gabriel escrever para mim aqui, Gabriel, porque eu já falei todas aí. Eu quero que a gente ore, queridos, pela família do pastor Paulo, lá de São Sebastião. Hoje o sogro dele veio a falecer de Covid, o pai da pastora Ana. Ô irmãos, perder um ente querido por uma doença dessa, você nem pode fazer um enterro digno, você não pode... As pessoas que estão próximas ficam todas abaladas e tem que passar por um período de quarentena. É uma infelicidade. A dor da morte já é enorme. Num contexto como esse, é avassalador. Orem, por favor, por eles, por aquela família. Eu quero declarar aqui que eu amo essa família demais da conta. Falei isso para ele hoje, que eu os amo demais. É como se eles fossem a minha família, né? E infelizmente aconteceu, né? Então vamos orar por eles também, tá? Amanhã, quando você for orar, por favor, lembre-se disso. Amém? Feche seus olhos e vamos orar juntos. E que Deus continue nos abençoando, tá bom? Semana que vem eu continuo o estudo. Se eu fosse até os 7, ia acabar 11 horas da noite. E no final aqui, não saio da transmissão sem se despedir dos irmãos. Então, o Gabriel, hoje quem escolheu a música foi eu, né? Exato. Hoje quem escolheu a música foi eu. Escolhi uma música do Palanquim, porque eu gosto de rock and roll. Então, você vai ouvir aí, tá bom? Vamos orar, queridos. Pai, nós clamamos ao Senhor por cada motivo de oração
que foi colocado, Deus, foi exposto aqui, Deus, no final desse estudo. Nós estamos falando sobre oração e nós queremos praticar a oração da fé. Em nome de Jesus, oramos por milagres, oramos por cura, oramos, Deus, para que o Senhor opere na vida daqueles que estão cansados, desgastados, tristes, aflitos, traga paz, traga consolo nas casas, nos lares. Também te agradecemos, Deus, por aqueles que tiveram a bênção da cura. Enfim, Deus, nós estendemos a nossa oração a cada motivo de oração citado e aqueles que não foram escritos aqui, mas o Senhor conhece. Nós apresentamos cada motivo de oração, cada petição no altar do Senhor e cremos, Deus, no Senhor e no Teu amor. E cremos que a Tua bondade não nos desampara nunca, Pai. Nós te amamos e te louvamos e te engrandecemos. Recolhe as nossas orações e faz milagres. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Tenha um ótimo final de semana e domingo nós temos uma ceia. E igual eu falei, uma ceia especial, tá? É uma ceia surpresa. E eu creio que você vai ser abençoado, pode ter certeza disso, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus. Antes de sair, se despeça aí, aproveite para ter um tempo de comunhão, enquanto você ouve Palanquim. Para quem não conhece, é a Janis Joplin evangélica. Um abraço. Beijo para vocês.
a mim.